Pessoal, há um tempo atrás eu fiz um vídeo dizendo que eu estava lendo Os Segredos da Mente Bilionária. E eu quero dividir uma coisa com vocês que aconteceu comigo que foi muito impressionante e é um testemunho forte. Por mais que eu não fosse uma pessoa que acreditasse muito em Deus, eu sempre tive comigo que havia uma força maior, uma força superior. Alguns chamam de lei da atração, outros chamam de lei do universo, outro lei do retorno. Bom, eu gosto de chamar hoje de Deus. E o que aconteceu comigo enquanto eu estava lendo esse livro? Eu comecei a me questionar porque eu estava querendo ficar rico. Porque para mim, talvez da família que eu vim, talvez do pessoal que eu vim, eles tinham essa crença de que ser rico é uma coisa ruim. O dinheiro transforma as pessoas em pessoas más. E não é assim. O dinheiro transforma você no que você já é. Ele potencializa o que você já é. Então, se uma pessoa é mesquinha e ganha muito dinheiro, isso vai permitir que ela fique mais mesquinha ainda. Mas se uma pessoa é bondosa, se uma pessoa doa, se uma pessoa ajuda as outras pessoas, se ela ganhar mais dinheiro, isso só vai potencializar o que ela já tem. E isso aconteceu comigo, eu comecei a me questionar muito. Será que eu vou ficar rico? Porque tem uma passagem na Bíblia que diz: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E eu escutei isso e falei: Senhor, me dê um sinal, porque se é isso mesmo que vai ser, eu não quero ser rico. E eu estava nessa caminhada, o Segredo da Mente Milionária fala muito sobre mentalidade milionária, e eu estava com isso na cabeça. E nesse dia eu fiquei um pouco angustiado. Nesse dia eu fui pro meu trabalho, eu estava na portaria da empresa onde eu trabalho, então eu tinha muito tempo. E nisso eu comecei a ver vídeos no YouTube, preparar roteiros de outros vídeos, porque eu sempre faço isso no meu tempo livre, assim, vamos dizer. E nisso eu tava passando no YouTube. E vi um vídeo de um cara chamado Thiago Brunet. Só que olha pra você ver que louco. Antes eu tinha pedido pra Deus me mandar uma notícia, me mandar algum sinal de que aquilo que eu tava fazendo não era errado. E no meio de bilhares de vídeos, que vocês sabem que o YouTube tem bilhares e bilhares de vídeos, e eu não segui o Brunet, eu segui o Joel J. E nesse vídeo exatamente estava um corte de um podcast de 1 hora, que o Joel divide os podcasts dele e vai postando conforme a semana vai passando. Então olha pra você ver que louco, foi o momento exato de um podcast de 1 hora no meio de 1 bilhão de vídeos que eu assisti e tinha exatamente essa mensagem. Na hora que o Brunet começou a falar dessa mensagem, eu já comecei a arrepiar totalmente. Quando o Brunet falou assim, tem uma passagem na Bíblia que as pessoas não conhecem muito, que as pessoas interpretam errado, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E as pessoas acham que ser rico é errado. Na hora que o Brunet falou isso, me arrepiou totalmente. Já comecei a prestar mais atenção naquilo, porque eu sabia que era alguma coisa que eu tinha que escutar. E o Brunet falou exatamente assim. As pessoas confundem isso porque quando você adquire muito dinheiro, você tende a buscar a ajuda do dinheiro primeiro. E Deus pediu para você buscar primeiro a Ele, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Não é que você não vai fazer a sua parte. Claro, se você tiver um problema com o médico, você vai resolver com o médico. Se você tiver um problema com alguém, você vai resolver no advogado. Mas primeiro buscai a Deus, peça a Deus, e depois você faz as outras coisas. E isso fez total sentido para mim. E a partir desse dia eu comecei a acompanhar o Thiago Brunet, comecei a ser um pouco mais espiritualizado. Isso é muito bom. Eu estou dividindo uma experiência minha aqui com vocês, porque na minha mentalidade, quando eu comecei a buscar esse caminho de ficar mais rico, de obter mais dinheiro, e eu obti mais dinheiro, eu melhorei minha vida financeira muito bem com esses livros que eu estou lendo, mas eu descobri que tem uma essência por trás disso, que é a essência divina, a essência do universo, a essência da lei do retorno, seja lá como você chama. Eu não sou de nenhuma religião, eu não sigo igreja nenhuma, eu sigo a espiritualidade, que como o Brunet falou, a espiritualidade é o contato direto que a gente tem com Deus. Imagina que você está bebendo água direto da fonte, nas palavras do Brunet. Você está bebendo água direto da fonte, você está ali pegando água limpa. E as igrejas, as religiões são tipo rios. E os rios, eles têm água suja um pouco. Tem água limpa, sim, claro que tem. Mas porém tem a mistura de terra, de galhos. E você está pegando água da fonte. Então quando você tem esse contato direto com Deus, isso muda totalmente. E para você ficar mais chocado ainda, estudando um pouco mais a fundo, o que eu reparei? Que toda filosofia de desenvolvimento pessoal, de criação de negócio, de financeiro, está escrito na Bíblia. Você sabia que o rei Salomão foi um dos homens mais ricos e escreveu alguns livros que estão na Bíblia? As palavras mais citadas nesse livro foram dinheiro. Você pega exemplos de marketing de rede, na qual Deus chegou no monte e falou: vocês são o sal da terra. O que o sal faz? O sal dá gosto ao alimento. O sal, ele agrega valor a uma pessoa. E o que a gente faz quando a gente está fazendo uma venda ou a gente quer efetuar uma venda bem sucedida? A gente tenta agregar o máximo de valor possível para aquela pessoa. Olha para você ver como tem semelhança. Você pega liderança de grupo, seguir hierarquia. Paulo era um dos profetas mais produtivos. Paulo era um cara que tinha mais resultado. E mesmo assim, ele viajava para prestar conta para outros discípulos de Deus. Por quê? Porque ele respeitava a hierarquia. Ele podia falar: não, eu sou um dos caras que traz mais resultado.
eu tô tipo num nível acima de vocês, mas ele não pensou assim, ele respeitou a hierarquia. E isso é uma coisa que tá acontecendo muito hoje em dia. Eu mesmo particularmente estava fazendo muito isso mesmo sem perceber. Se Deus ergueu alguém, se Deus colocou alguém num cargo alto, é para você ser submetido àquele cargo. Claro que você não vai aceitar todas as ideias dessa pessoa, mas você não vai se levantar. E tem uma lição na Bíblia que fala, não levanteis contra vossas autoridades. Aí você vê várias pessoas indo pra rua, eu não sou a favor de política, não acompanho política, isso é só um exemplo que eu vou dar, mas pessoas na rua falando fora Bolsonaro, ou Lula não vai se eleger, se levantando contra autoridades. Vou dar um grande exemplo de Martin Luther King. Vocês com certeza já ouviram falar. Eu, por exemplo, fui no feriado chamado Todo Mundo Deu Cristo. Martin Luther King, ele foi um cara que lutou pelo direito dos negros nos Estados Unidos. E ele não lutou contra o presidente, ele não lutou contra o governo. Ele lutou pela sua causa. Tanto que ele não quis que o nome dele fosse lembrado. Mas até hoje nos Estados Unidos, o único feriado que tem está no nome de Martin Luther King. Porque ele lutou pela causa. Ele não se levantou contra o governo, ele não se levantou contra uma autoridade. Ele lutou pela causa. E atualmente no mundo de hoje em dia a gente está se criticando direto. Você pode ver que quando você entra na internet e vê alguém bem sucedido, ou vem alguém com carro... Nossa, no Instagram eu vejo muito isso. Pessoa perfeita, pessoa sorrindo, pessoa com carro top lá. E você fica pensando, nossa, essa pessoa conquistou tanta coisa, essa pessoa tem tanta coisa agora, e eu aqui não tenho nada. Isso é uma violência que você faz consigo mesmo. Seja você acreditando na lei do retorno, seja você acreditando na lei do universo, na lei da atração. Toda vez que você vê alguém rico ou bem-sucedido, em vez de pensar, rico miserável, esse cara roubou para ter alguma coisa, ou quando você vê uma autoridade que está lá no topo fazendo merda e você pensar em falar para um amigo seu que aquela autoridade é ruim, lembre-se, não levanteis contra as vossas autoridades, e tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, quando você vê alguém rico, abençoe a fortuna dessa pessoa. Não importa se você conhece ela, se você sabe que ela é mesquinha, não. Se Deus deu tudo aquilo para ela, tem alguma razão. E você só pode abençoar. Porque quando você abençoa, você está falando para o universo, estou abençoando essa riqueza, quero essa riqueza para mim. Isso é uma coisa que passa nesse livro. E é um ensinamento bíblico, para você ter uma ideia de como é complexo isso, de como tudo está ligado. Como eu já falei, toda estrutura de desenvolvimento pessoal, as que deram mais certo, as de finanças, as de liderança, vêm de um princípio bíblico. Então isso foi uma experiência que aconteceu comigo, e há outras diversas experiências acontecendo, que eu percebi que quando eu coloquei Deus começou a fluir mais, quando eu entendi isso começou a fluir mais. Então sim, Deus tem a ver muito com investimento. As pessoas ricas eu tô falando ricas de verdade, as pessoas que não só são ricas de dinheiro, mas ricas de honestidade, ricas de princípio, ricas de bondade, eles partiram sim de um princípio bíblico. Você quer uma prova? Tiago Nigro. Ultimamente o Tiago Nigro tem falado muito de Deus, se você assistir alguns podcasts dele você vai ver que ele está muito espiritualizado. Outra pessoa é o Flávio Augusto, que também tem esse lado espiritual muito forte. Você vê o Thiago Brunet também, por exemplo, que fala da Bíblia abertamente para tudo, a vida dele melhorou muito depois que ele fez isso. Você pode olhar, você pode ver, porque é realmente comprovado, cara. Os caras mais ricos você pode ter certeza, por mais que não admitem, partiram de princípios bíblicos. Por que você sabe que é errado trair sua mulher e seu marido? Por que você acha que está errado você matar? Isso só está escrito em um lugar, isso só vem de um princípio, mas mesmo se você não tiver ido para a igreja, mesmo se você não estiver seguindo a espiritualidade, você sabe que trair é errado, mentir é feio e matar é ruim. Por quê? Porque isso é a nossa essência divina, é o que está dentro da gente. Se a gente nunca tivesse vivido em comunidade, com certeza a gente saberia que é errado fazer essas coisas. Então isso só está escrito em um livro, que é a Bíblia. A Bíblia tem muitos anos e até hoje nenhum cientista levantou uma vírgula para falar, isso aqui está errado, aquilo ali está errado, hein? Olha, essa vírgula aqui está no lugar errado. Não, nenhum cientista até hoje levantou para falar contra a Bíblia. Então isso é uma coisa que está há muitos anos aí, está se mostrando forte. Me responde uma coisa, quanto tempo você acha que dura um negócio? Quanto tempo você acha que dura uma empresa bem-sucedida? 100 anos? 150 anos? 200 anos? A empresa que Deus criou, o fogo que ele tem passado durante gerações, está aí há quantos anos? E é a empresa de mais sucesso e todo dia entra colaborador novo, todo dia tem alguém melhorando de vida com isso. E foi uma obra que foi escrita há mais de 200 anos atrás. Pensa só que empresa forte é essa. Então você tem dúvidas de que Deus tem a ver muito com sucesso e desenvolvimento pessoal? Busca um pouco mais. Quando você pensa que sabe de tudo, está na hora de aprender alguma coisa nova. Então, desde já vou te parabenizar por ter assistido até aqui. Eu sei que esse assunto é meio estranho para outras pessoas, um cara que fala de desenvolvimento pessoal e finanças, né, que está aprendendo, porque eu não tenho autoridade para falar que eu sou um baita de um professor de educação financeira, porque eu estou nesse caminho de ser, nem de desenvolvimento pessoal, porque eu estou no caminho do desenvolvimento pessoal também, mas eu gostaria de muito de passar essa experiência para vocês hoje. Esse vídeo não tem roteiro, eu não criei um roteiro para esse vídeo, eu estou falando totalmente aberto aqui, com uma força maior. Então tudo que eu falei aqui, se agregou algum valor para você, não foi uma mensagem minha, entenda que foi uma mensagem além, foi uma mensagem do universo.
Porque o dia que o mensageiro for mais importante que a mensagem, essa mensagem não vai ser passada. No mais, eu sou o Guilherme Alves e lembre-se, é você quem faz acontecer. Sucesso e que Deus abençoe todos vocês. Vejo vocês semana que vem. O vídeo da semana que vem vai ser um vídeo investindo pelo celular na Bolsa de Valores. É muito interessante em fundos imobiliários. Eu vou investir um pouquinho também na renda fixa, que está muito interessante. Você já deve ter ouvido falar que a taxa Selic está alta. Eu vou explicar tudo o que é a taxa Selic nesse vídeo. Vou tentar trazer um conteúdo legal para vocês. Então te vejo semana que vem. Fique com Deus. Lembre-se, é você quem faz acontecer. Tamo junto.